Sindicato Médico alerta para risco de morte nas emergências da capital. Estado ganha 90 conselheiros. Educação vai ser a principal prioridade dos membros do Conselhão. Integrantes da CPI da Saúde dão andamento aos trabalhos, enquanto a comissão da Câmara recomenda a suspensão das investigações. Cidade ganha terceiro monumento em forma de avião. Praça Força Aérea Brasileira marca os 74 anos da presença da aeronáutica aqui em Canoas. Jornalista divulga conversa em que Renato Gaúcho diz que há chances de ir para o Fluminense. 15 de março, começa agora o Ubra Notícias. Boa noite. Hoje, os 90 membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado se reuniram pela primeira vez. O já apelidado Conselhão tem como objetivo avaliar, debater e apresentar propostas para solucionar os principais problemas do Rio Grande do Sul. O Conselho Gaúcho conta com a presença de empresários, artistas, líderes sindicais e esportistas, muitos reconhecidos nacionalmente. A cerimônia de abertura contou com a presença dos 90 conselheiros e do governador Tarso Genro, principal entusiasta da iniciativa. O que a gente sente em todas as correntes de opinião, em todos os setores sociais, é que existe hoje uma vontade de ajuste em questões fundamentais, de acordo em questões fundamentais. Então, aqui não se cria unanimidade, se cria políticas viáveis, acordadas para o futuro. Uma pesquisa realizada entre os conselheiros apontou que a educação vai ser a principal prioridade dos membros do Conselhão. Nós precisamos buscar processos de educação, desde qualificação profissional, muito fortemente com a evolução tecnológica. Portanto, o tema da educação ele passa a ser um dos temas prioritários no debate para que possamos ter uma sociedade equilibrada e um processo de desenvolvimento que seja para todos. Nomes importantes do cenário esportivo gaúcho, como o ex-técnico da seleção brasileira Dunga, apontam que o esporte pode ser uma grande arma para ajudar na educação. Eu acho que o esporte como inclusão social, como atração para os jovens, em termos de educação, disciplina, comprometimento, são um fator preponderante. A diferença do Conselho agora é poder debater e trazer novas ideias para que o Rio Grande do Sul cresça e se desenvolva de uma forma completa, em todas as áreas, não só na minha área, que é a área do esporte, mas em todas as áreas, né? A ginasta é uma das 10 mulheres que integram o Conselho. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Porto Alegre deu parecer favorável a um requerimento do vereador Sebastião Melo. Ele pede que seja suspenso o ato da presidência da Casa que instalou a CPI da Saúde. A proposta de investigação teria vício de origem, já que possui assinatura de uma vereadora suplente que não exerce mais o mandato. Na mesma linha se baseia a ação judicial ingressada pelo vereador Neucir Tessaro. Hoje à tarde, os membros da CPI se reuniram com o procurador Jorge Gasparini. Eles cumprem a agenda definida nas reuniões sem quórum da base governista para buscar dados referentes a investigações sobre o Instituto Solos. Os vereadores que compõem a CPI devem manter a investigação. Amanhã devem ser nomeados relator e vice-presidente e também deve ser ouvida a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Foi o Conselho que apontou à Procuradoria da República que havia a necessidade de apuração sobre a contratação do Instituto Solos pela Prefeitura de Porto Alegre. Com base nisso, foi instaurado, em virtude da provocação do Conselho Municipal da Saúde, um procedimento de investigação dentro do Ministério Público Federal. E aí houve vários desdobramentos, depois nós tivemos que aportar ao Poder Judiciário solicitando algumas medidas. Eu estarei à disposição dos senhores vereadores para prestar esclarecimentos. Concluímos, por obviedade, o seguinte, né? Eu sou advogado. Se o processo baixou do regional para o primeiro grau, é porque não há mais motivo, a conclusão é nossa, da CPI, não há mais motivo para foro privilegiado. Bom, se não há mais motivo para foro privilegiado, é em função da renúncia do ex-prefeito Fogaça. Uma avaliação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul sobre a nova realidade das emergências do SUS em Porto Alegre indica que há risco claro e iminente de que vidas deixem de ser salvas.
160 pacientes para 50 leitos no Hospital Conceição ontem foi um recorde nas superlotações. O sindicato denuncia ainda que há crescente fechamento de leitos. Desde 93, são mais de 3.000 vagas a menos. E vamos então à situação das emergências do SUS para adultos agora. O Conceição tem novo recorde, 162 pacientes para 50 leitos. Santa Casa e São Lucas atendem o dobro de pacientes para a capacidade. O Clínicas e o Ernesto Dornelles estão com todos os leitos ocupados. Depois de o governo do estado ter exonerado o funcionário do DAER e uma assessora do Detran acusados de estarem envolvidos em fraudes de licitações, hoje foi a vez do município de Gravataí suspender o processo de escolha de uma empresa de controladores eletrônicos de velocidade. O Tribunal de Contas do Estado ainda analisa documentos da Prefeitura. A prefeita Rita Sanco anunciou nesta tarde que a concorrência pública foi suspensa, para dar mais tempo ao Tribunal de Contas do Estado examinar os documentos entregues pelos candidatos, já que a escolha da empresa vencedora ocorreria na próxima quinta-feira. A suspensão, ela pode determinar o cancelamento ali adiante. Nós podemos, com dados na avaliação do tribunal, reavaliar o processo sem nenhum problema. O edital de licitação criado pela Prefeitura de Gravataí previa um contrato de 4 anos. A empresa vencedora receberia um valor fixo de R$10 milhões e ficaria responsável pela instalação e a manutenção dos equipamentos eletrônicos. Rita Sanco rebateu ainda as denúncias feitas no domingo por um veículo de comunicação de que editais possuíam partes semelhantes às de outras cidades. A prefeita disse que espera que o Tribunal de Contas tire as empresas do mercado. Nós precisamos providências em relação às poucas empresas que prestam esse serviço no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil e, se necessário for, a desabilitação dessas empresas para que elas não criem problemas nos processos licitatórios, atrasando os resultados que são tão necessários à população. Nesta manhã, uma retroescavadeira colidiu contra 3 postes em Porto Alegre. O veículo trabalhava na Avenida Polar, esquina com a Sertório. Em uma manobra, acabou derrubando os postes. Fios de alta tensão caíram sobre a pista. Moradores da Avenida Polar, Sertório, Paquetá e Ouro Preto ficaram sem luz até o meio da tarde. E em frente ao campus da URGS, no bairro Agronomia, em Porto Alegre, outro acidente. Por volta das 7h30 da manhã, 2 ônibus da Carris e da STS colidiram. Um dos veículos caiu no barranco e precisou ser retirado por uma retroescavadeira. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao HPS. O trânsito foi liberado antes das 8 horas. Cerca de 200 pais e alunos do Colégio de Aplicação da URGS protestaram hoje pela manhã contra a falta de professores para turmas de 1ª a 4ª série. Segundo a direção, professores concursados vão assumir o cargo até 21 de março. O Aplicação fica na entrada do campus da universidade, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. A seguir, Canoas inaugura mais um monumento em homenagem à aviação e à declaração comprometedora de Renato Gaúcho. O Serviço de Ginecologia do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, seleciona mulheres de 18 a 39 anos que usem contraceptivos por via oral e tenham sintomas da TPM para participar de uma pesquisa. Informações no telefone que aparece no vídeo. Estão abertas as inscrições para a Corrida de Aniversário de Porto Alegre. A 8ª edição do evento ocorre no dia 27 de março, às 9 horas da manhã, com largada na usina do gasômetro. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira no Clube dos Corredores de Porto Alegre ou através dos sites. A taxa é de R$30.